Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, amém. Marcos, capítulo de número 5. Versos 25 em diante, diz assim o texto. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe na sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Foi, tocou-lhe, e imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, está curada daquele flagelo. Jesus, percebendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue é uma mulher que sofreu muito. O texto diz que ela já padecia há 12 anos. Quantos anos? 12. Vamos lá, deixa eu ver se você está comigo. Quantos anos? 12 anos. Há 12 anos ela padecia, gente. 12 anos. Não são 12 meses, não são 12 horas, não são 12 dias. É muito tempo perdendo sangue. Ela é uma mulher hemorrágica, e uma mulher hemorrágica num tempo muito difícil. Num tempo em que, segundo a visão e a orientação da lei mosaica, ela era tida por causa desta enfermidade como uma mulher imunda naquela época. Eu disse suja ou imunda? E tem diferença, irmã Camila? Tem. Não é que sujeira seja bom e nem favorável, de modo nenhum. Mas normalmente aquilo que está sujo faz com que a gente tenha algum nível de tolerância um pouco mais estendida do que aquilo que está imundo. Justamente por isso, a variação dessas duas palavras. Por exemplo, se você estiver muito apertada para ir em um banheiro, dependendo do seu nível de necessidade, ainda que ele esteja sujo, você dá um jeito de usar devido à sua necessidade. Agora, também já teve gente que, apesar da necessidade, entrou num pé e saiu no outro. E quando alguém pergunta do lado de fora: ué, está fechado? Você diz: não, está aberto, só que está imundo, intransitável. Então, imundo, nesse contexto, está muito próximo à palavra intolerável para a situação daquela mulher. E segundo a lei, ela era tida como uma mulher imunda e por isso não podia ter determinados níveis de tolerância para a sociedade da época e para a maneira como ela vivia. Por causa do sangue, ela era tida como uma mulher imunda. Ela perde este sangue há 12 anos. Então nós também podemos afirmar que ela está há 12 anos segregada daquela sociedade, 12 anos afastada da sua comunidade de fé, dos seus irmãos, das festas, das celebrações, dos ritos da cultura judaizante, por causa da sua condição de hemorragia e de imundícia. Então veja bem, ela já tem o problema da hemorragia, o problema do sangue. Esse sangue está minando, ela não perde de uma vez, ela vai perdendo aos poucos. Completa aí, gente, ela vai perdendo. Por isso a gente usa o termo minar. O que é minar? Minar é perder aos poucos.
E o problema de minar é que quando você perde aos poucos, às vezes você não tem consciência do tanto que já perdeu por vir perdendo aos poucos. Esse é o problema, perder aos poucos. Quem aqui já teve uma goteira em casa, né? Não precisa levantar a mão, não. Ela vai caindo uma gota por vez, não é? Só que às vezes você vai dormir, deixa a panela, o balde, a bacia lá, quando acorda, às vezes até transbordando. Quando aquilo tudo que você perdeu está concentrado num recipiente, você diz, rapaz, quanta água desceu nessa noite, hein? Ou nesse dia, olha quanta chuva. Olha quanta água nessa goteira. Se você deixar a gota caindo, sem balde, sem nada, vez ou outra você vai limpar, vai secar e vai varrer, mas não vai se dar conta do tamanho do nível do vazamento. Porque perder aos poucos te dá a impressão de que é só um pouco, porque você só vê saindo um pouco, perdendo um pouco. Mas quando você concentra o conjunto desse pouco dentro de um recipiente, você se assusta, você diz, espera aí, parece pouco, mas por minar há muito tempo não é pouco, é? Você imagina 12 anos minando sangue, 12 anos perdendo. Às vezes é melhor até uma perda radical para a gente ter noção do que está passando, do que viver esse processo minatório. Você quer ver? Se você sofre um acidente e sai muito sangue, ninguém traz um remedinho paliativo para você. Ah, toma isso aqui que passa. Imagina, o dedo quase fora da mão. Ah, tome um remedinho que passa. Que remedinho? Me leve para o médico, eu estou sangrando. Que remedinho, meu dedo está caindo, eu preciso de pontos. Porque é radical, você vê que está perdendo muito sangue. Agora, você tem dores de cabeça que talvez podem esconder uma enfermidade grave. Mas porque vive se automedicando, você não dá importância. Porque é só um pouco. Dói um pouco hoje, dói um pouco amanhã. Calma que eu não quero te assustar, eu só quero que você entenda. E aí você não tem noção da gravidade do que está envolvendo aquilo. Essa mulher está minando um sangue. E tem gente aqui que tem áreas da vida que já há um tempo estão sendo minadas. E eu não preciso aqui forçar nenhum contexto. Todo mundo sabe que sangue é vida. Isso independe do contexto altamente profético. Sangue é vida. Todo mundo sabe que quem está perdendo sangue está perdendo. Mas imagine isso numa época que não há transfusão sanguínea. Imagine isso numa época em que não se pode repor o sangue que está sendo perdido. Quem está imaginando, diga eu. Agora imagine que este sangue, o retrato da palavra que Deus nos confia hoje, é para trazer o retrato das áreas das nossas vidas que estão sendo minadas. Aí você diz, eu não estou perdendo sangue, mas a gente já entendeu, sangue é vida. A pergunta é, você tem vivido de verdade, qualidade e plenitude de vida diante de Deus? Ou a sua vida também vem sendo minada há muito tempo e você já não percebe, ou se percebe não dá a devida importância, porque ainda está vivo, e se está vivo e ainda não está sangrando tanto, e se está vivo e ainda não perdeu tudo, e se está vivo e ainda aguenta mais um pouco, você não está dando importância a quanto está perdendo, a quanto está minando. Tem gente aqui que nessa manhã, nessa tarde, precisa entender o quanto já perdeu do sorriso, o quanto já perdeu da alegria, o quanto já perdeu do envolvimento com as coisas de Deus. Ai, irmã Camila, mas eu ainda estou aqui. Está aqui, mas a pergunta é, o quanto de você está aqui? O quanto de sua vida tem vivido a plenitude? Suas orações. Quanto de suas orações são rezas repetidas ou são orações sinceras? Tem gente aqui que está com a vida espiritual minando há muito tempo. Ora, mas já não ora do mesmo jeito. Canta, mas já não canta do mesmo jeito. Prega, mas já não prega do mesmo jeito. Crê, mas já não crê da mesma maneira. Sonha, mas já não sonha do mesmo jeito. Caminha, mas já não caminhava como caminhava antes. E alguém diz, é só um pouco. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, você não está entendendo que este pouco está tirando de você muito. E se você não se despertar para o estancamento deste mal, daqui a pouco você verá que não tem só um pouco, porque minar tem isso. Ele vai tirando um pouco, sem você perceber que está te roubando muito. Até que quando você se dá conta, você já não tem mais nada, porque este mal te arrancou. Já não ora do mesmo jeito, já não vive do mesmo jeito,
Já não celebra da mesma maneira. Já não sente o mesmo prazer que sentia com o seu marido. Já não trabalha com a mesma alegria. Esse seu terceiro filho já não está sendo educado com a mesma disposição que o primeiro foi. Sua vida na igreja já não é mais a mesma. E você diz, é só um pouco, a vida é assim um pouco. Só que o Senhor não veio para te dar um pouco de vida. O Senhor não veio para que você vivesse uma vida medíocre. O Senhor não veio para você terminar os seus dias como uma pilha que está se desgastando. Isso aí fala sobre o seu exterior. E Paulo diz, quanto mais ele fica assim do lado de fora, melhor está o meu interior. Sabe o que ele está dizendo? Não podemos permitir com que áreas das nossas emoções, do nosso corpo sejam minadas, só porque não estão sendo vistas. Você não pode descredenciar ou descredibilizar a existência de um mal só porque ele não pode ser visto. Você não descredencia o vento quando levanta os seus cabelos. Você não vê ele, mas sabe que ele está ali e ele provoca uma ação em você. Você não vê o oxigênio que os seus pulmões estão inspirando agora, mas é graças à quantidade de O2 presente nesse recinto que você consegue respirar e assistir esse culto. Camila, o que você está dizendo? Pare de apontar ou pare de fingir que não está doendo só porque não tem uma ferida. Pare de dizer que você não está perdendo em alguma área que você está perdendo, só porque diferente dela você não está vendo o sangue diante dos seus olhos. Há pessoas aqui que já não tem mais a mesma gargalhada, não tem mais o mesmo timbre de alegria na voz. E você diz, mas está tudo bem, eu sou salva. Mas está tudo bem, eu sou crente. Como quem diz, eu posso sobreviver deste jeito, mas Deus não quer que você empurre a vida como uma barriga. Eu vim para que tenhais vida, disse Jesus, e a tenhais em abundância. E sabe o que me chama a atenção nessa mulher? Ela não se acomoda em viver uma sobrevida. Ela luta com tudo para poder viver numa condição melhor que ela está, para poder superar o momento que ela está vivendo. Deus trouxe alguém aqui nessa tarde e Ele está dizendo, fica viva! Mas não faça isso de qualquer maneira. Não carregue a sua vida como quem carrega um fardo. Pega na mão dela, vai, pega. Fecha o corredor, estende aí até a próxima, vai. Pega a mão dela, olha para ela e diga para ela, sobreviva. Sacode ela e diga, fica viva. Continue lutando. Levante a sua mão que eu estou sentindo graça de Deus para ministrar. Guerreie pela sua vida, porque dias melhores virão. Este lugar e esta área da sua vida que está sendo minada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, a palavra de Deus nesta tarde é vai estancar. Vai estancar. Camila, e o que eu faço para isso acontecer? Nós precisamos guerrear contra este mal. Tem males que são físicos, tem outros que são espirituais, existem outros que são emocionais. Somos dotados de espírito, alma e corpo. Cada um tem suas necessidades. Você não pode espiritualizar o que é emocional, e não pode tratar como emocional aquilo que é espiritual. Você também não pode agir com esse corpo carnal como se ele fosse espírito, porque não é. Você é gente, você é carne, você é sangue. Rebai, Canamassúria. E eu vejo Deus fazendo um alinhamento em mulheres hoje aqui entre espírito, alma e corpo. Tem coisa que você está dizendo é demônio e Deus está dizendo é emocional. Há outras que você está dizendo é espiritual e Deus está dizendo não é comportamental. Essa mulher entende. Um milagre vai ser executado na vida dela. E sabe o que me chama a atenção? Nós temos a impressão de que todo milagre, em razão, obviamente, de ser extraordinário, é o tipo de coisa que é provocado quando a gente menos espera e acontece quando a gente menos programa. Na verdade, na maioria das vezes, a gente acredita que um milagre para acontecer na nossa vida, numa área que a gente não tem possibilidade de melhorar, vai acontecer à medida que a gente se aproxima do sofrimento, como se milagre fosse para quem precisasse. Não, Deus vai ver que eu estou chegando no meu limite e vai fazer um milagre. Não, Deus vai ver que eu não aguento mais e vai fazer um milagre.
Só que o que eu vejo aqui é esta mulher provocando e agendando a hora do milagre. Não, gente. Ela já está no limite de seu sofrimento, mas não é isso que provoca o milagre. Ela já está no 12º ano de sua dor, de sua hemorragia, de sua segregação social, de sua tristeza, de seu abandono emocional. Eu estou falando de uma mulher que provavelmente já não tem marido, e se tivesse, já tinha 12 anos que não tinha vida conjugal. Eu estou falando de uma mulher que, se tivesse filhos, já não era assistida pelos seus filhos. Eu estou falando de uma mulher que já não bota o pé no pátio de Jerusalém. Eu estou falando de uma mulher que já não celebra a Páscoa. Eu estou falando de alguém que já não está diante de um sacerdote há 12 anos. Aonde mais o sofrimento dessa mulher podia chegar, ela não está esperando o milagre vir, baseada no nível de sofrimento que ela tem. A Bíblia vai nos informar, e pelo contexto que nós vamos ver, tudo na vida dela vai acontecer baseado no que ela programa, não no que Deus programou, baseado no sofrimento dela. Pode olhar aí o texto. A mulher enferma, a mulher há 12 anos padecendo de uma hemorragia, mas o texto diz... Porém, diz assim o texto, ouvindo falar de Jesus. Vai ouvindo aí, eu tenho algo novo aqui. Porém, ouvindo falar de Jesus. Veja, tudo que ela estava prestes a viver, não veio através do que ela via, mas veio por intermédio daquilo que ela... Desde ontem Deus está falando aqui sobre apurarmos melhor os nossos ouvidos. Costumo dizer que se os olhos são a janela da alma, como nos afirma a palavra, o ouvido é a boca. É pelo que você ouve e é através do que você ouve que a sua alma se alimenta. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, você pode programar a execução de um milagre filtrando o que você ouve. Aquilo que animou ela, pastora Samira, aquilo que levantou ela, aquilo que lhe deu ânimo, aquilo que deu força, aquilo que deu vigor, aquilo que fez ela acordar e dizer que ia sair de casa, aquilo que fez a ela criar uma ideia fixa de fé, dizendo para si mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada. Ela não disse isso para ninguém, o texto diz que ela dizia isso para si mesma. Aonde isso foi gerado? O que ela falava foi gerado por intermédio daquilo que ela, porque o que você fala retrata o que você. Tem gente que só para fazer fofoca, por quê? Porque só ouve. Só tem como interessante o vício do prazer de falar mal da vida dos outros, porque isso é viciante. Te dá o poder de deter a informação. Então você já chega para o outro dizendo, tá sabendo? Te dá a sensação de poder, de informação. Mesmo que seja irrelevante, mesmo que não seja importante. E por que isso? Porque está inserido dentro de contextos aonde só se ouve isso. Há outras pessoas que só falam de dor. Há outras pessoas que só falam de morte. Há outras pessoas que só falam de dores. Por quê? Porque estão inseridas dentro desse ambiente. Cada um fala daquilo que ouve, daquilo que é ministrado. Aí a pergunta que o Espírito quer fazer aqui é, o que você anda ouvindo? A quem pense, irmã Camila, fica comigo um dia para você ver o que eu como. Eu não preciso saber o que você come para saber como sua alma está. Eu só preciso saber o que você ouve para saber como ela está. Existem níveis de depressões que são realmente causados pela baixa de substâncias neurais, cerebrais, coisas que quimicamente falando precisam de uma reposição, de um medicamento. Estou falando aqui sobre ciência. Agora, existem outras que são provocadas. Você só ouve notícia de tragédia todo dia. Você mergulha nos jornais. O jornal que você vê, ele torce sangue a cada tarde. Morreu aqui, derrubou ali, bateu aqui, é só tragédia. E você fica ali vidrado. Não regula o seu tempo de notícia, não. É o dia inteiro. Você faz parte do grupo de WhatsApp de quantos morreram em Recife, de onde caíram em Abreu e Lima. Tem um aplicativo agora, aonde você tem que saber aonde bateu e aonde está o corpo. E tem gente que sai de casa para ver corpo. Aonde? Foi o quê? No viaduto? Vamos lá agora. Aí vai. Aí
aí depois dorme, tem pesadelo, as crianças não ficam bem, o emocional não está preparado para gerir isso na capacidade ou na medida com que você absorve. Aí daqui a pouco não quer sair sozinha, não quer vir para a igreja, não compra o pão na padaria, não faz nada e diz é demônio. Pois eu te digo, não é demônio. É uma área da sua vida que foi minada porque você não filtrou o que você ouvia. Mas Camila, mas o demônio se aproveita. Se não dando brecha ele quer entrar, você imagina com a porta aberta. E desculpa, mas eu vou falar. Tem gente abrindo a porta de tanta brecha, puxando a cadeira e dizendo, toma um cafezinho comigo aqui. O que você tem ouvido? O que você ouve determina as suas decisões. O que você ouve vai te fazer instruir o conselho a outras pessoas. Todos os milagres normalmente são precedidos por uma instrução. Tem gente que quer retalhar a gente. Esse povo não tem o que fazer não, 7 dias na igreja. Essa mulher não tem uma roupa para lavar não. De domingo a domingo, de semana a semana lá na igreja. Só ouve falar de Jesus, só ouve pregação. Fica sentado para ouvir, fica sentado só para ouvir. Aí ouve louvor, ouve palavra, ouve oração. Faz oração, prega a palavra, canta louvor. É só Jesus, Jesus, Jesus. É por isso, é porque eu só ouço Jesus que minhas contas estão pagas, minha casa está liberta, meu marido está guardado, minha vida está guardada. Pega na mão dela e diga, ouça mais Jesus, ouça mais Jesus, ouça mais de Jesus. Solta Jesus na tua casa na hora da faxina, solta louvor na hora da adoração. Ouça Jesus, pregue Jesus, cante Jesus, adore Jesus, ore a Jesus e ouça falar dele. Aleluia! Tem gente que se irrita. Ah, mas você só fala de Jesus. Deve ser porque eu só ouço falar dele. E por que eu vou querer falar de outra pessoa? Ai, irmã Camila, tem que ter uma vida social. Pois é, mas a minha vida social diz que ele é um nome sobre todo nome. E quando a gente clama o nome dele, ele tem todo o poder. Aí eles não querem que a gente manifeste isso. Mas quando a coisa aperta, e nada mais tem jeito, alguém diz, vai lá em casa, traz uma palavra. Eu fui educada no meio de algumas irmãs, espiritualmente falando, que a maioria delas não tinha a 3ª série do ensino fundamental. Elas não tinham muita retórica, muito vernáculo, não tinham muito traquejo, mas elas passavam a vida ouvindo falar de Jesus. E eu, às vezes no início da fé me constrangia, porque tipo, você está na padaria comprando pão e do nada elas puxavam um assunto na fila, só para falar de Jesus. Tinha uma delas que já morre do Senhor, já dorme no Senhor. E eu, morreu também pro Senhor. Já dorme no Senhor. E ela, quando começava com essas conversas, a gente no shopping, comendo casquinha. E ela olhava para o atendente e puxava assunto. Não era para falar do clima, não era para falar do tempo, era só porque ela queria um gancho para falar de... Aí eu olhava para ele e eu dizia, Concha, nada a ver. Estamos aqui no shopping comendo uma casquinha. Daqui a pouco o assunto rendia. Aí a pessoa, por exemplo, numa ocasião dessa, dizia, eu estou afastado, eu estou desviado. Você quer voltar para Jesus agora? Aí a pessoa dizia, mas tem um culto, tem algum lugar que eu possa ir? Ela, não, agora, vem cá no cantinho. Aí a pessoa dizia, meu patrão vai me pegar, não vai não. Uma autoridade que lhe era muito própria. Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Já vi doutores, mestrados, gente muito importante, que passou a viver um renovo, uma transformação em sua vida desde o dia em que ouviu falar de... E o que é que se ouvia falar dele? Ora, se ouvia o que ele fazia e o que é que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus tocava. Jesus se movia de compaixão. Já corria naqueles dias a fama dele. Falamos isso ontem em Lucas capítulo 5. E qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus era a fama de alguém que curava, alguém que libertava, alguém que tinha poder e autoridade para fazer coisas que nunca antes foram vistas pelos olhos dos homens. Então todas as pessoas queriam estar com ele, toda a multidão, diz o texto, que o apertava. Por quê? Porque sabiam o que ele fazia. E ela agora também é ciente do que ele faz. Jesus cura.
Baseado no que ouve, ela toma uma decisão. Completa para mim, por favor. Baseado no que ela ouve, ela toma uma decisão. Quando você ouve uma palavra, quando você participa de 7 dias de congresso como esse, quando você está diante de uma instrução de Deus, você não pode só ouvir e sair daqui dizendo, tá culto bom. Você não pode só ouvir e sair daqui dizendo, essa palavra até que foi bacana. E olha, Deus usou fulano. Não, o Senhor está dizendo, ok, mas qual é a decisão que você vai tomar agora baseado no que você ouviu? A palavra de Deus, diferente de qualquer outra palestra, de qualquer outro assunto, é uma palavra viva que uma vez ao ouvi-la, te dá poder para decidir coisas antigas. Te dá poder para sentenciar ou inaugurar situações na sua vida. E o Senhor está dizendo qual é a decisão que você vai tomar hoje. Baseado no que você está ouvindo. Ela toma a seguinte decisão, eu vou ser curada. Ela não toma, eu acho que eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Agora, como é que você vai curar? E é aqui que a gente vê a manifestação da prudência que está aí na camisa de vocês. Ela desenvolve o seguinte método de fé. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Porque se tão somente eu tocar. E por que ela decide tocar? Presta atenção. Quando ela decide, olhe para cá. Quando ela toma essa decisão, dizendo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, essa mulher está inaugurando um método novo da aplicação da fé. Do qual, antes dela, ninguém nunca tinha tido ideia de usar. Qual? Tocar em Jesus. Por que a multidão aqui, cerca ele, aperta ele? Porque a fama que percorria, como lemos ontem em Lucas 5, era essa, que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas desenvolvem a seguinte perspectiva: se ele tocar em alguém, se ele tocar em mim, eu serei curada. Então elas pensavam, para eu ser curada, eu preciso ser? Para eu ser curada, eu preciso ser? Elas então colocam a fé dentro de uma caixinha e começam a achar que Deus só opera de uma maneira, que Jesus só manifesta a cura de um jeito. E tem alguém aqui sentado dizendo, o que eu tenho a ver com isso? Mais do que você imagina. Porque tem gente aqui que já era para estar vivendo alguma coisa extraordinária, mas não vive porque acha que Jesus tem que fazer na sua vida igual fez pela minha, no mesmo caminho que fez na minha, porque só faz se fizer igual fez na do fulano. Olha isso. Agora vamos lá. Por que é que ela conseguiu desenvolver um método novo da aplicação de fé que nunca antes dela ainda havia sido usado? Porque ela era inteligente? Diga bem forte, não! Não estou dizendo que ela não era, só estou dizendo que não é esse o motivo. Porque ela era mais esperta do que os outros? Também não. O motivo é claro. A gente começou a narrativa do texto dizendo que naquela sociedade ela era... Quem lembra? Ela era imunda. E uma mulher imunda não podia ser... Vai ouvindo aí. Então por que ela conseguiu desenvolver um método de fé que nunca antes havia sido aplicado antes dela? Foi baseado por um conselho? Baseado por uma palestra motivacional? Baseado na inteligência? Baseado na esperteza? Não. Baseado no nível de sofrimento. Vai ouvindo aí que hoje vai ser café. Não vai ser longo, mas vai ser forte. Baseado no sofrimento, baseada na desvantagem. Olhe para cá. Ela estava na desvantagem quando decidiu tocar em Jesus. Por que Jesus está sendo apertado? Porque todo mundo sabe, se ele tocar, a gente é curado. Se ele tocar, a gente é liberto. Se ele tocar, o milagre acontece. E eu penso ela em casa, e como é que eu vou ser curada se eu não posso ser tocada por ele? Jesus não quebra a lei. Se eu não posso ser tocada por ele, então eu não vou ser curada? Não, então eu vou dar um jeito novo de ser curada.
Não deixe o plano das pessoas limitarem a fé que há em você. Não deixe o que as pessoas pensam sobre Deus criar uma regra de como você tem que pensar nele. Não deixe que os exemplos maus dos outros se tornem parâmetros para a sua fé. Às vezes a gente pega Deus no auge de sua glória e coloca ele dentro de uma caixinha, dizendo: se o Senhor não fizer assim, não adianta fazer assado. Se o Senhor não fizer desse jeito, então não será dessa maneira. Deus está dizendo: deixa eu explodir a tua caixinha, porque eu não caibo dentro dela. Ao invés de você me tirar daqui para descer aqui, deixa eu pegar a tua mão e te mostrar a quantidade de possibilidades inéditas que eu tenho de fazer o que você precisa que eu faça. Deus tem meios que você não conhece. Deus tem métodos que nunca foram usados. Deus tem uma extensão criativa que nem metade do seu cérebro ainda conseguiria compreender. E aí agora você vai parar de acreditar que Deus vai fazer o que você crê que Ele tem poder de fazer, porque o método de alguém falhou, ou porque não deu certo para alguém. E outra, não se comporte nessa tarde desse congresso como uma vítima do seu sofrimento, estendendo a sua vitimização. Sabe por quê que não? Porque o que você não entende é que Deus não te deixou na desvantagem para te humilhar. Te deixou na desvantagem porque sabe da tua capacidade de fazer uma coisa nova. Ela estava na desvantagem. Vem comigo e diga: desvantagem. Por que desvantagem? Porque está todo mundo apertando ele, mais perto de ser tocado para ser isso. Mas não, eu não posso ser, ou não devo ser tocada. Já que eu não devo ser tocada, vou desistir? Não, vou dar um jeito. Que jeito? E aí ela começa: e se eu tocar? Eu imagino que esse raciocínio começa: e se ao invés dele me tocar? E se? E se eu tocar? E se eu tocar? No campo da filosofia tem uma regrinha de um poema bonitinho dizendo assim: uma borboleta está dentro de um casulo com muito medo de sair, mas já está na hora dela sair. E aí quem está do lado é questionado pela borboleta que já foi casulo, mas estava na hora de ser borboleta. E diz assim: eu já estou aqui, estou pronta. Um exemplo. Então, agora sai do casulo. Mas e se eu cair? E quem está do lado responde: e se você? O Senhor está querendo ativar o e se de alguém aqui. Como assim? Para começar a entender que não é porque Ele fez de um jeito que significa que Ele só tenha essa maneira de fazer. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu posso fazer o que eu já fiz na vida de alguém, usando sua vida de um jeito que nunca usei a vida de ninguém. Eu posso fazer com seu marido o que eu fiz com o marido de outra, mas posso usar na sua vida um método que ainda não usei na vida de ninguém. Pare de chorar pela desvantagem e entenda que ela é o nascedouro da sua nova fé, da sua motivação verdadeira. Pega na mão de alguém aí agora e diga para ela: pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e ative a sua mente. Raquel estava me lembrando aqui uma coisa que me aconteceu aqui na igreja no ano passado. No ano passado, quando vim ministrar, uma irmã que já havia sido alcançada em algum momento de sua vida pelo ministério que o Senhor nos confiou, me ouviu ministrar. Não sei se ela está aqui hoje. Me ouviu ministrar. Parece que ela estava ouvindo pela internet num outro momento. Enfim, sei que no dia ela estava aqui. E uma vez estando aqui, o Espírito Santo tocou nela, dizendo: faça alguma coisa, agradeça de algum jeito, oferte alguma coisa na vida dela. Mas ela não tinha nada. Ela não tinha poder monetário e nem tinha condições de sair daí do meio e subir aqui.
Ela queria alguma coisa que fosse significativo, irmã Iraci. Olha o que essa mulher fez. Ela saiu daqui correndo, foi em casa, fez um bolo de rolo. Não foi mais ou menos isso? Ela estava assistindo na internet. Aí ela pensou, eu tenho que abençoar essa mulher. Assistindo na internet, olha isso. Eu vivi isso aqui no ano passado. Ai, vou contar um testemunho também. Aí, quando o culto está encerrando, ela foi tentada, no momento do desejo do Espírito Santo, pensando, e se não der tempo? E se eu não conseguir chegar? E se quando eu chegar ela já tiver ido embora? Só que em algum momento ela pensou, mas e se eu chegar? E se der tempo? Ela parou de pensar e foi fazer. Fez o bolo de rolo, irmão, nunca mais a gente vai esquecer disso. Quando está acabando o culto, que a gente está descendo aqui, vem ela com uma sacola, com bolo de rolo enrolado, com um pano de prato dentro. Quando ela mete o bolo na minha mão, Iraci, está quente o bolo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que às vezes você fica chorando tanto que está na desvantagem, que não entende que essa desvantagem não é Deus te humilhando, é Deus dizendo, vou abrir uma porta que nunca abri, vou fazer de um jeito que nunca fiz. Depois da mulher do fluxo de sangue, vieram as invenções. Nos dias de Pedro, ele nunca disse que a sombra dele curaria ninguém, mas alguém imaginou, não dá para chegar nele, deixe então os enfermos estendidos, quando ele passar e a sombra passar, será o suficiente para que as pessoas sejam curadas. E o texto diz que era fato que as pessoas eram curadas à medida que a sombra de Pedro se passava sobre elas. Quem curou a sombra de Pedro? Não o método de fé dos enfermos, aplicando o que nunca antes havia feito. Quando foi que Paulo disse que o lenço dele curaria alguém? Nunca! Não há respaldo doutrinário e teológico para a gente inventar esse tipo de coisa. Mas é gente que está em casa dizendo, e se? Talvez tenha alguém aí em casa agora dizendo, eu queria tanto estar em Abreu e Lima ano que vem. E se você passar umas roupas? E se você fizer um bolo? E se você vender em pedaços? E se você fizer isso uma vez por semana ao longo de um ano? Eu profetizo que você vai estar aqui ou no centro de convenções no ano que vem. Essa desvantagem é para gerar milagre. Essa desvantagem é para fazer de um jeito novo. Aleluia! Levanta a mão direita o mais alto que puder. Levanta a esquerda também, levanta a esquerda. Quando eu disser 3, bota no ombro da colega. Quando eu disser 3, calma. Quando eu disser 3, você vai botar no ombro dela e vai dizer, e se ele converter esse ano? É 1, levanta a mão. Eu ainda não falei o que é para falar, eu que estou falando. É 2. Tem gente aqui, viu, irmã Iraci, que está dizendo, é à tarde e à noite. Mas um dia vai ser tanta gente nesse congresso que vai ter que criar uma manhã, porque amanhã vai ser um público, à tarde vai ser outro e à noite vai ser outro. E tem gente aqui dizendo, e se precisar de mais pregadora? E se eu for uma delas? Tem alguém aqui dizendo? Quando eu disser 3, você bota a mão no ombro dela assim, ó, e vai dizer para ela, e se for você? É 1, é 2, é 3, vai. E se for você? E se for com você? E se for na sua casa? E se for com seu marido? E se for com seu filho? E se o próximo presidente? E se o próximo governante? E se o próximo pregador que vai impactar essa geração? E se? Pare de ficar chorando.
pare de se lamentar. A conversa do Senhor com você nesta tarde não é sobre o que você não tem, mas é sobre o que você pode começar a fazer. E se você fizer de um jeito novo, e se você fizer diferente, e se você fizer de uma bedegaba, vai ficar olhando. E se você adorar, vocês não sabem porque eu não quis falar, mas Roberta sabe. Sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher agora? Ela disse no nome do Senhor: eu sou saúde. Sabe por que eu preciso sair às pressas? Porque não estou enfrentando um momento muito favorável na minha saúde. Ela disse: eu sou saúde. E você está aí do outro lado da câmera, avaliando a liturgia e dizendo: a palavra de Deus não interrompe. Ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando. Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? E se Deus quiser entrar? E se Deus quiser fazer? Ele faz como quer, anda como quer, mexe como quer. Oh! De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Só um pouquinho. A palavra de ordem nessa tarde. Fique de pé, nós vamos encerrar juntos. A palavra de ordem nessa tarde é esta. Essa desvantagem não é para te humilhar, é para te dar um testemunho que ainda não foi contado nessa igreja. É para te dar um método que ainda não foi usado por ninguém que você conheça. Você sabe disso. Em tempos de crise, as maiores ideias acontecem em tempo de crise. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem um protetor de líquido quente, de café em especial. Lá na América, todo café que você pega, comprando assim, ele vem dentro daquele negócio. Como é que a gente chamaria isso, hein? Eu não sei. É um... Não, ele é tipo um refil. Você vai pegar um copo assim numa mercearia, numa padaria. Ah, me vê um café. Aí você vai lá, o copo já vai vir acompanhado com um pedaço de papel em volta dele que protege, para quando você colocar a sua mão, não se queimar. Né? De quente que é. Aí você bota a mão. Agora você vê uma coisa tão simples. Imagina o cara que inventou isso. Tá na prova?
Tá nada. Financeiramente falando, não tá. Aí, ó. Aí sabe o que eu imagino? Ele criou isso porque tinha uma necessidade. Amém ou não amém? E eu imagino que a necessidade deveria viver em torno de algo do tipo todo mundo indo tomar café e quando pegasse, ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá... Teve muita gente que só reclamou. Eu imagino a quantidade de gente que ia comprar um café e dizia, ai, tá quente. Ai, que quente. E eu imagino que ele pensou, ao invés de reclamar, e se colocasse um protetor ao redor do copo? O Senhor está dizendo para alguém hoje aqui, escolhe quem você é no meio dessa crise. Ou você entra na fila dos reclamões, ou você entra na fila daqueles que acham que só acontecem se Deus tocar, ou você entra na fila dos que vão tocar. Por que, Camila? Porque dependendo do nível da necessidade, você não pode esperar o dia que Deus te toca, porque Deus não toca todo dia. Camila, e o que eu faço no dia que Deus não me toca? No dia que Deus não me toca, eu toco nele. Tem mulheres aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Tem gente aqui que senta na cadeira, no congresso, e diz assim, eu só dou glória se eu sentir. Amém, é um jeito. Fica à vontade. Agora tem outras, irmão, que o congresso é o divisor de águas do ano. Vai definir situações, vai obter resposta. É gente que sabe o que espera, ouça aí. É gente que sabe o que espera quando vai voltar para casa. Aí às vezes uma daquelas que só dá glória quando sente, ou seja, das que esperam ser tocadas, senta no lugar e diz, eu só vou dar glória se eu sentir. Aí senta do lado de uma que não espera ser tocada, é das que toca. Aí o culto nem começa e ela já está aqui, aleluia. Ô glória, Jesus vai passar aqui hoje. Eita, daqui a pouco fala em língua. Ô minha filha, mas para que você está falando em língua? Meta-se com a sua vida, quem fala em língua edifica a si mesmo. Deixa eu falar em línguas aqui. Aí fala. Aí se a que só é tocada, pergunta para ela, eu só dou se sentir. E você, está sentindo alguma coisa? Ainda não. Uai, se não está sentindo nada, por que está glorificando? Se não está sentindo nada, por que já começou a adorar? Ora, porque uns só dão glória se sentir. Outros já não podem, porque precisam tanto que eles dão glória até sentir. Porque não pode ir embora daqui sem tocar. Não pode ir embora daqui sem adorar. Não pode ir embora daqui sem dar um jeito. Ouça aí, segura de pé, segura de pé. Ouça aí. A mulher saiu de casa, rompeu com a multidão, tocou em Jesus, na orla de suas vestes, e foi curada. Você conhece a história e leu comigo a narrativa do texto. Tocou nele e foi curada. O texto diz que ele se vira para trás e procurava que é isto que fizera, artigo definido, ele sabia quem tinha tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Foi um toque superficial, mas ele sentiu virtude. Foi um toque superficial, mas aquilo lhe deu poder. Foi um toque superficial, mas estancou a hemorragia de 12 anos. Aí ele chama ela, por quê? Porque o toque mais superficial que você conseguir dar em Jesus fará com que ele jamais evite você. Ele procura ela, porque ela tocou nele, mas agora chegou a hora dele. Camila, mas a Bíblia não diz que ele tocou nela. Nem todo toque vem com as mãos. Quem aqui já foi tocado por um olhar? Quem aqui já foi tocado por um gesto? Quando ela chega, Jesus diz para ela: vamos atrás.
Sabe o que eu estou sentindo? Tem alguém aqui pensando, está atrapalhando a irmã Camila. Não, sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que eu venho pregando, venho tocando. Sabe o que eu estou sentindo? Que hoje ele está dizendo, quem vai tocar hoje sou eu. Hoje eu... A mulher é tocada por ele, não com as mãos, mas num gesto. Quando ele olha para ela, ele diz, filha, tua fé te salvou. Vai, hein? E seja livre. Oh. Quem já foi livre de amarras invisíveis aqui? Quem já foi livre e desatado de cadeias aqui? Seja livre do teu mal. Ele curou ela e ela foi livre. Quem ainda está comigo, diga amém. O toque mais superficial já será um convite para que ele toque em áreas profundas da sua vida que nunca antes foram tocadas. Ouça isso e eu vou fazer um último convite. O toque mais superficial que você for capaz de dar em Jesus hoje aqui. Talvez você diga, Senhor, eu não tenho força. Não precisa ter, só precisa se mover em direção a Ele. Será o suficiente para que milagres sejam gerados. Será o suficiente para que Ele toque na sua vida em áreas que nunca antes foram tocadas por ninguém. Preste atenção. Todas as mulheres que estão na direção de um corredor, abram ele agora, por favor. Se juntem mais nos espaços. Todas. Tem um louvor aí? Tem um louvor ainda aí? Deixa-me pedir uma coisa. Vocês são apoteóticos por natureza. Então eu queria pedir que escolhessem a capela de algo que não fosse tão agora, para o povo atender o convite, pensar, assimilar. Aí quando o povo vier, eu não me lembro, mas pode ser. Vou contar de 1 a 3. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não saia mais. Ouça isso agora. Na galeria, gente, a mesma coisa. Tenta abrir espaço aonde tiver chance para corredor. Aonde tiver, mantenha bem aberto, por favor. Vou contar de 1 a 3. Quando disser 3, Jackson e Thalita adorarão ao Senhor com uma canção aqui. Um refrão, uma estrofe, eu não sei. Quando eu disser 3, eu sei que quando eu faço isso parece loucura. Porque todo mundo está aqui com roupa de crente, cara de crente, jeito de crente. E se tá é porque é crente. Mas tem gente aqui que vem porque ama, fica porque gosta, ouve porque teme, mas está afastada do centro da vontade de Deus. É filha de alguém que ora, é mãe de alguém que intercede, fez a inscrição, veio para o congresso. Só que o Senhor está dizendo, você pensou que ia ser superficial, mas eu vi o último lugar que você sentou. Eu sei aonde você está. E eu estou te procurando, porque você me tocou, mas agora eu quero tocar profundamente em você. Ei, Rabarás! Camila, sou eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui na igreja porque eu amo a Deus. Deus é quem eu amo. Mas eu não tenho coragem de ir aí no altar, Camila, porque para mim servir a Deus é coisa tão séria que primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou. Só que você nunca conserta, e não é porque você não quer. É porque você ainda não deu crédito à palavra de Jesus dizendo, sem mim, Camila, mas eu faço o que eu não devia fazer. Venha como você está. Não, primeiro eu vou resolver minha vida. Você não resolve sua vida. Você não se liberta. Eu não vim bonitinha igual eu estou aqui agora, não. Eu vim toda arrebentada. Mas eu vim porque eu ouvi o pastor dizendo, ele sabe quem você é, então venha como você está. Eu disse, Jesus, eu vou aí crendo em ti, porque eu não confio mais em mim. Eu não nasci no lar evangélico. Eu disse, eu vou aí confiando no poder que o pastor está dizendo que o Senhor tem, porque eu não confio em mim. Eu vou aí acreditando que o Senhor faz.
Depois eu conheci a Bíblia e eu vi que eu fui do jeito certo. Porque quando o leproso tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou leproso, foi o leproso que ficou limpo. Quando a mulher que tinha um homem que não era dela conversou com ele no poço, não foi ele que virou adúltero, foi ela que ficou liberta. Ele se garante. Quando eu disser 3, quem tem rolo na vida, mas ama ao Senhor, está embaraçada, mas quer servir a Deus. Quando eu disser 3, sua salvação não pode depender de como você está, mas da decisão que você toma. Camila, mas eu não estou sentindo arrepio. Não é para sentir arrepio. Salvação é decisão. E outra, vou falar com você rasgado. Porque se você está aqui, é porque você sabe quem é Ele, conhece Ele, já ouviu a palavra dEle. Então não vou ficar com muito me toque, não. Jesus sabe que é você e você sabe quem é Jesus. E está na hora de fazer um concerto. É tarde de aliança. Quando eu disser 3, se tiver alguém do seu lado querendo vir e precisar de ajuda, venha com essa pessoa. Ai, Camila, mas eu vou ficar no meu lugar. Deus conhece meu coração. Conhece, mas não concorda, porque não foi Camila que inventou. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê? Não, ele diz aquele que tem vergonha. Olha, não é falta de fé. Você diz, não, mas é que eu sou desviado. Que desviado o quê? Desviado já está no 3º dia de congresso. Tu é crente. Não, irmã Camila, eu sou desviado porque eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Irmã Camila, mas minha pipa está mais enrolada que rabiola. Vem você a pipa e eu vou te mostrar o cerol do sangue. Ei, Ramachua. Quando eu disser 3, e a vergonha, o que vão dizer? O que vão dizer nunca pagou boleto bancário, vai botar teu nome no livro da vida? Problema do que vão dizer, eu quero ser salva. Mas e com a vergonha? Vem com a vergonha mesmo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto 1, mulheres de Deus, mão direita para o céu e comece a interceder agora, se você está entendendo o convite. 2, prepare o hino aí de Jackson e Thalita. 2,5, irmã Camila, sou eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Irmã Camila, eu me distanciei. Eu não quero aqui na frente quem quer receber oração apenas, gente. Irmã Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente e receber oração? Não, oração você vai receber onde você está. Vai vir aqui na frente quem sabe que está afastada, quem se distanciou da igreja, quem veio ao culto, mas está longe do corpo de Cristo. Camila, sou eu, foi para mim. Eu tenho tocado superficialmente e preciso tocar agora profundamente. 2,5, se é você, descola o pé do chão agora, porque nós queremos orar por você. 3, se tem alguém hoje aqui afastada, precisando de conserto, saia do lugar agora, em nome de Jesus. Descola o pé do chão e vem. Em fervente oração, tens o teu coração. Fica ali com ela, Sirlene. Na presença. Mais uma. Fica aí com ela aí. Cadê Abreu e Lima? Vamos orar. Só não podes fluir. Abra os corredores, eu estou te esperando. O que estás a pedir? Eu estou te esperando, vem, filha. Quando tudo deixar. Olha aí do seu lado, veja se alguém não. Glória! Vem, filha, vem! Quando tudo perante o Senhor. Nunca mais vai se afastar. Seu lugar é aqui. Você pertence ao altar. Só então has de ver. Se você está na internet, levante a sua mão e faça uma aliança com Ele ali. Ore conosco. Seja salvo no poder do nome de Jesus. No altar.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder retornar a casa. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Você também quer agradecer a Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, todos os irmãos que estão acompanhando com a gente agora online. Que eles possam também estar debaixo da mesma atmosfera de graça, de unção que nós estamos aqui. A palavra do Senhor, ela diz que tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você liga essa palavra de bênção sobre todos os irmãos que não podem estar aqui, mas estão assistindo de casa agora? Então recebam aí, meus irmãos, vocês que estão em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Silas, a quem me alegra e me deixa um pouco nervosa também quando ele está, mas mais me alegra. E me alegra porque de verdade, né? Não é porque ele está aqui não, mas é uma verdade. O pastor, ele não cria um ambiente de ameaça quando ele está presente ouvindo. Ele realmente, ele ouve, ele celebra, ele dá força. E quando ele está presente, realmente é uma alegria. Há mais alegria do que temor. Pastor Odilto, sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Pastor Jean, muito obrigada. É bom estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, deixa eu falar rapidinho para você que hoje eu trouxe alguns livros. Tem também o material de vestuário. E o vestuário vocês já sabem, né? Todo mundo que adquire qualquer uma das nossas peças entra com a gente em território nacional para fazer missão já há mais de 5 anos. Norte, Nordeste, extremo norte do país e sertão da Bahia. Todas as vezes que você adquire qualquer uma dessas roupas, você entra comigo. E tudo que vocês adquirirem hoje está indo comigo na parte do vestuário para Belém do Pará. Então hoje quem adquirir uma roupa nossa, como um vestido de leão desse aqui, por exemplo, que a irmã tá usando, fica de pé, irmã, que a irmã vai ser minha modelo aqui agora. Vambora, menina! Isso. Pronto, agora senta para não ficar vaidosa. É esse aí, ó, bonitão. Se você desejar, tem uma parte desse material lá. E tudo que vocês adquirirem hoje, entra com a gente no projeto Campos Brancos, missionária Kellen Gaspar, tá bom? Vai estar lá fora disponível para quem desejar. E tem também o material da livraria, tá bom? Hoje eu trouxe 2 livros para vocês. Esse aqui vocês já conhecem, Os Segredos das Mulheres de Influência, aonde todas as vezes que você adquire qualquer um desses, aí você vai comigo lá para Paulista, em Recife, aonde está sendo construído o Instituto Identidade. E as obras já começaram. Olha para quem está ao teu lado e diga, as obras já começaram. Se você quiser fazer parte de um tijolinho daquele, quando você adquire qualquer um desses aqui do Segredo das Mulheres de Influência, você entra com a gente lá, tá bom? É um instituto onde ele atende mulheres em condição de vulnerabilidade social. Na verdade, não só mulheres, mas famílias também, onde a gente procura resgatar ali a dignidade dessas mulheres, através de um trabalho muito lindo que a pastora Thalita Pereira e o pastor Arthur fazem, quando você recebe um voucherzinho ali, faz compra. É um trabalho extraordinário. E esse aqui é para alimentar a sua alma, o seu espírito, dia a dia com o Spurgeon, manhã e noite. Quem já ouviu falar desse livro através de mim? Pois então, esse aqui é um devocional que eu indico porque eu uso. E por que você usa, Camila? Por que você gosta dele? Porque ele não é aquele devocional diário que é só palavra de, né? Hoje você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia de vitória. Não, é aquele devocional que um dia ele diz, levanta a cabeça, e outro dia ele dá um soco seco na boca do teu estômago. E aí você levanta, se reveste, né? Ele tem me ajudado muito, já me ajudou muito, e ele é maravilhoso. É um devocional para amanhã e um para a noite. Cada página tem o dia referente do dia que você está vivendo sem ter o ano, né? Então é para a vida toda. Vão estar disponíveis lá fora, ok? Quem achou Números, capítulo de número 11? Glória a Deus. Números, capítulo 11. Glória a Jesus. Hoje eu precisei fazer algumas anotações aqui, porque o Senhor me visitou essa tarde e Ele confiou ao meu coração uma palavra de despertamento para essa noite. Não, você não ouviu, eu vou falar de novo. Ele me confiou uma palavra de despertamento para essa noite. Você tem que glorificar, porque todas as vezes
que o Senhor quer trazer a você, ou coloca diante de você uma palavra de despertamento, é porque Ele quer promover livramento para você. Livramento para a sua vida. Glória a Deus. Levante a sua mão aí e diga: obrigado pelo livramento, meu Deus. Tem livramento de Deus para a tua vida essa semana. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está programando a hora do seu livramento. Por isso Ele se antecipou, te dando uma palavra de despertamento. E Ele me confiou algumas coisas aqui. Eu tive que fazer como o João: escreve, que é para você não esquecer, pois eu estou pela primeira vez diante da revelação desse texto. Números capítulo 11, verso 1 em diante. E quando eu alternar aqui o versículo, eu falo para você, tá bom? Quem achou Números 11, verso 1 em diante? Maravilha, diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte, queixou-se aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo da ira do Senhor se acendeu entre eles. Aquele bando que estava no meio deles, em outras versões vai estar: o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel também, em outras versões vai dizer, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando. Em outras versões vai dizer assim: mas agora a nossa alma está seca, e coisa nenhuma vemos, senão este maná. Versos de número 18 em diante. Aqui é o Senhor já instruindo como Moisés deve falar ao povo. Consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor ouviu quando vocês choravam, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes. Até vocês ficarem enjoados dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu dizes: dá-lhes carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas que se lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que eles se saciem? E respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: ter-se-ia agora o braço do Senhor se encurtado? Pois agora mesmo tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Verso 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia. Por favor, somente agora, repita após mim: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Repita mais uma vez: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Sozinho diga: todo o dia, a noite e o outro dia. De novo: todo dia, a noite
E o outro dia, fala sozinho agora, vai. E o que tinha menos colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Verso 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. E você diga amém por essa palavra. Você acabou de ler aqui comigo uma história muito conhecida da Bíblia, sobre quando o Senhor, eu disse que quem? O Senhor envia as cordonizes para esse povo que estava murmurando no deserto, murmurando do maná que o Senhor Deus havia tirado do recôndito do céu e estava entregando para eles de maneira tão ordeira, de maneira tão nutritiva, e por que não dizer de maneira tão especial. O maná, ele era tão especial que ele foi introduzido dentro da arca, como símbolo de sustentabilidade, de provisão, de constância, de fidelidade, de alimento. Haveria aqui uma lista de significados que nós poderíamos traduzir acerca do maná. O Senhor cuidou do seu povo, proveu ao seu povo. O maná, ele foi tão importante na nutrição, na sustentabilidade de Israel até a entrada em Canaã, que ele foi o único alimento provido por Deus que de verdade durou até a entrada do limite do povo em Canaã. Esse povo comeu até outras coisas, mel em alguns acampamentos, outro tipo de carne em outros lugares, mas o maná, ele não se retirava durante o processo de peregrinação até entrar em Canaã. O maná, ele se manteve, assim como a fidelidade do Senhor, para poder cumprir aquilo que jurou aos seus pais, dizendo que faria, que era introduzir esse povo na terra que manava leite e mel. Mas antes de conhecer leite e mel, o Senhor proveu diariamente, com muito carinho, de forma muito especial, o maná. O maná era um alimento tão contundente, tão forte, mas ao mesmo tempo ele descia sobre a terra de forma tão delicada. O texto diz que ele não era trazido pela mão de homens, não se comprava no mercado, não se adquiriria com dinheiro. O maná, se você olhar o texto, é incrível. Ele era trazido pelo orvalho de manhã. O texto diz que quando o orvalho se secava, então o maná aparecia. Como pode algo tão leve descer do céu, tão leve, e ao mesmo tempo trazer peso, trazer substância? Logo depois que o orvalho se retirava, o maná, ele era tão santo, ele era uma provisão que identificava tanto a fonte de onde ele saíra, ou seja, do próprio Deus, que havia ordem para colher ele, havia um critério, né, que deveria ser colhido logo pela manhã, antes do sol ser completamente posto no céu, porque senão ele derretia. Mas depois que ele era colhido, ele não derretia mais, ficava dentro de casa e não derretia mais, era moído e não derretia mais, passava no pilão e não derretia mais, ia para o fogo e não derretia mais, ia para a água e não derretia mais, fazia bolo, fazia pão e ele não derretia mais, porque o segredo era levar o maná para dentro. Colhia, mas do lado de fora derretia, porque o que é de Deus para você, se não for para você, e se você não souber usufruir, não fica disponível para cães, não fica disponível para porcos, não fica disponível para nada e nem ninguém que não foi justificado pelo Senhor para absorver. Então acaba, só para você ir entendendo. Veja como o maná é especial, veja como o maná é precioso. O maná, ele poderia nos lembrar Jesus, não tem como lembrar, porque o texto diz acerca dessa comparação. O texto diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse ninguém vai morrer, esse pelo contrário, quem comer ele vai ter vida eterna. Só que por que eu acabo me lembrando? Porque ele não tinha aparência, porque ele veio do céu. Veja isso. Mas ele tinha ali um período de durabilidade. Agora, o povo, depois de um tempo, começa a desdenhar esse maná. Por que o desejo de comer carne vai levar eles à morte?
Não é o desejo em si, esse povo não está proibido de comer carne. Mas é o que motivou o desejo. E o que motivou o desejo? Duas coisas nós vamos falar sobre elas agora. Mas uma delas é muito perigosa e eu preciso falar urgentemente. O que, Camila? O desdém do maná. Você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa desfazer-se daquilo que Deus já fez. Você tem que colocar na sua cabeça que para realizar os seus sonhos, seus projetos, as aspirações do seu coração, eu não sei o que foi, se foi um misticismo religioso, se foi uma forma não coordenada de passar qual é a manifestação do reino de Deus para a terra, que acabou criando na cabeça de pessoas o conceito de que se elas tiverem o que é de Deus e fizerem o que é de Deus, todo o restante ligado à sua vida pessoal será destruído, será devastado. E isso na verdade não é uma verdade, é um sofisma do diabo para que você nunca deseje as coisas de Deus. Porque ele quer colocar na tua cabeça que a partir do momento que você desejar as coisas de Deus, você vai estar totalmente arrebentado, sem jamais poder se realizar na vida pessoal, na vida emocional, na vida afetiva. Mas isso é mentira, porque Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Irmão, se Deus tivesse a vaidade de para saciar o homem, só ter ele na vida do homem, ele jamais teria criado Eva. Era ele próprio e Adão naquele jardim, sem ninguém, sem intervenção de ninguém. E às vezes você fica pensando, do que tem falta uma pessoa que fala face a face com Deus? Do que tem falta uma pessoa que dialoga com Deus? Não tem falta de nada. Só que Deus, quando criou o homem, Deus sabe o que fez. Ele disse, fez semelhante, ele não é igual. Deus sabia que havia coisas em Adão que ele não daria. E não é porque ele não queria, é porque não convinha. Não convinha, é coisa de Deus, não é coisa de homem. E coisa que é de homem não é coisa de Deus. Por isso fez Eva. Então entenda, o problema aqui foi a motivação. Porque eles acharam que para ter uma coisa deveriam desdenhar a outra. Agora veja, onde está o nascedor da motivação? Falamos de desejo, falamos de motivação. E agora vamos para o nascedouro. Aonde nasceu a motivação? No meio do bando. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com esse bando. Você leu aqui. Camila, fala a verdade aí. Você acha que o povo já estava meio assim com maná? Acho. Já havia algo ali? Já. Não tenha dúvida. Você come ovo 15 dias, no 16º já está piando. Ué, é ou não é? Eu já saí com amigas que estavam no processo, que na hora de perguntar alguma coisa na escolha, você quer frango ou quer carne? E ela de menina, eu quero uma carne vermelha, porque eu já estou aqui, ó, quase ó, batendo asa. Quem aqui nunca passou por um processo onde o alimento da sustentabilidade não tem a ver com o seu prazer, tem a ver com a sua sustentabilidade? Tem a maturidade. Mas a maturidade de Moisés, a liderança de Moisés, a maneira como Deus se manifesta no meio desse povo, vai suprimindo esse desejo. É igual você quando está passando uma dificuldade em casa. Minha mãe é uma pessoa que não aguenta ver salsicha. Porque na época da prova, irmão, era salsicha com macarrão, salsicha com arroz, salsicha frita, salsicha cozida, salsicha no molho, salsicha no... Era salsicha. Minha mãe já fazia assim. Mas comia salsicha. Hoje ela pode comer outras coisas, mas quando não podia comer nada, o que ela comia? Estava enjoada, mas comia. Não queria, mas comia. Maturidade, irmão. Você tem que saber. Então, Camila, humanamente falando, certamente havia nele já um desejo de comer uma outra coisa, não tenha dúvida nenhuma. Só que aonde se manifestou esse desejo? Quando percebeu que o bando, quem é o bando? Povo estranho. Quem é o bando? O populacho que saiu do Egito e falou que ia seguir tudo na moral, direitinho, mas no final começou a manifestar os desejos de lá do Egito. Aí o que acontece? Quando você já está com o choro preso por algo, senta do lado de alguém que já está com o choro solto, o próximo a chorar é quem, filho? Agora, o que Deus está nos despertando nessa noite? Estranhos desejos crescem do lado de pessoas estranhas. Olha de novo para alguém que está do teu lado, diga para essa pessoa, sai do meio do bando.
Esse populacho começa a ficar enjoado, fastiado. Eles começam a ficar agoniados, até porque eles não estão acostumados a essa cultura. E eles começam a reclamar. Presta atenção. Você já viu o ditado que diz: os incomodados que se mudem? Todo incomodado de fato vai se mudar, mas ele não vai se mudar antes de tentar te convencer. E eles começam a ficar incomodados. E o texto diz que eles começam a reclamar. Mas eles são estratégicos. Eles não reclamam com Moisés, não. Eles reclamam com o povo. Porque eles sabem que lá eles têm que ficar na disciplina. Aí começa a reclamar. Aí o texto diz que eles começam. Então Israel, então os hebreus também começam a ficar dessa forma. Começam a chorar, começam a falar mais alto. Quem aqui trabalha no berçário sabe, bota uma criança para chorar no berçário, só uma. O que vai acontecer? Verso 4, um bando de estranhos começa a reclamar. Então também Israel amplia aquela voz. Você sabe por que tem gente que já tem desejo de fazer algo, mas vem chorar perto de você, vem para perto de você, porque sabe que você é a pessoa que tem poder de ampliar. Você tem o poder, às vezes, não de realizar, mas de ser a ponte que chega perto de quem faz acontecer. Então você tem que vigiar muito com o que você deseja perto de quem você está. Isso aqui nada mais é do que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O que é que nós vemos ali, gente? A expressão clara sobre a necessidade de vigilância com as companhias. Vigia com quem você anda. Eu acho muito extraordinário esse texto, porque o apóstolo já começa dizendo assim: não vos enganeis. Porque ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Eu gosto porque ele começa dizendo: não vos enganeis. E por que você gosta tanto, Camila, dele começar dizendo: não vos enganeis? Porque quando você está do lado de alguém, sobretudo se você for maioral a essa pessoa, você tem a sensação de que ela nunca vai ter poder de te convencer. Que é só você que convence ela, que é só você que aconselha ela, que você tem poder sobre ela. Porque no Egito o povo era escravo, mas no deserto Israel reina. No Egito esse povo era escravo e eram os egípcios que tinham poder sobre eles. Mas lá agora no deserto Israel é maioral sobre eles. Então a gente acaba tendo essa impressão: deixa ficar, não tem problema. Deixa almoçar, não tem problema. Deixa ficar em casa, não tem problema. Tem intimidade com ele, não tem problema. Ah, o que tem? Eu só estou seguindo. Seguir não é nada, dá um clique em cima. Só estou seguindo, não vai te influenciar. Todo dia na tua linha do tempo tu já está influenciado e não sabe. Porque não tem outra forma de influenciar melhor do que gradativamente. Olha de novo para alguém e diga: sai do bando. Eles vão suscitar Israel, e Israel vai suscitar aquilo que já existia, mas precisava de uma motivação que iria acontecer pela leve e qualquer influência à sua volta. Que influência era essa? Desse povo. Aí você diz: Camila, será que é verdade? Eva que o diga, meu irmão. Influencia sim. Ei, povo, Camila, nada a ver, influencia sim. Não foi assim que Deus disse? A serpente começou. Um animal, um bicho. Ai, Camila, tinha poder de fala, mas ainda assim era um animal inferior. Mas influenciou Eva. Conduze, pare de subestimar as pessoas que você julga serem menor do que você. Influenciou. É triste o que eu vou dizer, mas é impossível não citar 2 Samuel capítulo 13, versos 2 e 3. Aminon, filho de Davi, irmão de Tamar. O texto diz que ele já desejava a sua irmã, de forma que ele estava triste, cabisbaixo, já não comia junto à mesa do rei. Aí o seu primo infeliz, com uma ideia do inferno,
vai chegar para ele e vai dizer: por que você está triste? Aí ele diz assim: porque eu desejo minha irmã. Estou resumindo a história. Aí em mim um desejo. E aí ele colocou quem, Wellington? Quem parou do lado dele? Alguém com potencial para fazer ele acreditar que ele podia realizar o desejo. Aí olha o que o primo diz para ele: se finge de doente. Fique em casa deitado e fala que você só quer comer pela mão de Tamar, sua irmã. Manda ela cozinhar no teu quarto e fala que você só quer comer da boca, só quer comer da mão dela. Aí ele faz isso, cria toda a estratégia, coloca os servos para fora e na hora que Tamar vai alimentá-lo, ele agarra ela, força, estupro, incesto. Violenta ela, não se responsabiliza, depois joga ela fora como se fosse nada, e ela diz: pior ainda, tu fizeste agora, me lançando para fora. E foi a última vez que ela usou roupa colorida, porque as filhas virgens do rei tinham poder de usar roupas coloridas. Nunca mais Tamar usou cores. Cinza sobre a cabeça, vestes rasgadas, porque alguém que já tinha um desejo parou de um lado de alguém que disse para ele que ele podia realizar. E quem te disse que todo desejo você pode realizar? Não é a Bíblia, não é o teu Deus, porque o que o Senhor diz é que nós precisamos refrear o nosso desejo. Deixa eu te falar, desejo nenhum é vontade do Espírito. Todo desejo nasce da alma, e a alma te engana, a alma é mentirosa. Não cai na tua alma porque ela é egoísta, sentimentalista, vitimista. Deixa o teu espírito governar. Por isso Davi dizia: porque te abates minha alma, olha isso, porque te perturbas dentro de mim. Sabe o que ele está dizendo? Para de me quietar. Você não vai ter o controle da minha vida, não. Quem tem o controle da minha vida é Deus. Oh, meu Deus do céu. Você tem que tomar cuidado, porque as companhias têm poder de realizar desejos. E eu não estou falando só de desejos nefastos, não, mas também de desejos bons. Os valentes de Davi, por exemplo, o texto diz que estando em batalha contra os filisteus, num campo completamente armado, Davi cansado vai dizer: ah, quem me dera. Ele vai esboçar um desejo de sua alma. Ele vai dizer assim: ah, quem me dera beber um pouco da água que está na cisterna ou no poço de Belém. Ah, quem me dera, quem me dera. Aí os seus valentes, tinha alguns, mas 3, quando ouviram isso, falaram: vamos realizar esse desejo. Saíram de lá, ultrapassaram 3 infantarias, 3 áreas de batalhão, irmão, 3 áreas, 3 homens contra 3 batalhões inteiros armados. Passou, encheu o balde, voltou e deu para Davi: está aqui, ó, a água que você queria beber. Davi não teve coragem, porque um homem de sucesso não atende todos os desejos da alma. Um homem que foi chamado para reinar nunca deixa a alma governar. Uma mulher que foi chamada para crescer, um homem que foi chamado para prosperar, nunca é refém de seus desejos. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui: refreia os teus desejos. Davi vai derramar aquela água que ele queria tanto diante deles. E eu acho isso extraordinário. Para mim é uma das maiores provas que ele estava apto para ser rei de todas as tribos em todo Israel. Sabe por quê? Tudo aquilo que você deseja e não controla te domina. Ei, eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui, tão grande. Meu Deus do céu. Ah, não fica sem graça não. Sacode o ombro de alguém aí e diga: é noite de livramento. Deus está preparando o livramento. Você não será dominado pelo seu desejo. Aí o que acontece? Eles desdenham do maná, verso 6. O problema não é o que eles queriam ter. O problema foi falar mal do que eles tinham por causa do que eles queriam ter. Que mania que a gente tem desgraçada de achar que o que legitima a gente, o próximo passo é chutar o degrau anterior. Olha isso. Eles disseram assim: nossa alma está definhando. Sabe o que eles estão dizendo? Que Deus não está dando conta de sustentar eles. É aqui que está a ofensa a Deus. Não está dando conta de sustentar a gente, a nossa alma está definhando. Isso aqui eles estão reclamando.
Como se dissesse assim, o que ele nos dá não é o bastante. O que ele nos dá não é o suficiente. Só que eu gosto muito da interpretação que diz assim, nossa alma está definhando. Por quê? Porque quem está fraco não tem força para falar tanto, para fazer protesto. Então o corpo está sendo alimentado, só que a alma não está sendo saciada. Nunca duvide da provisão de Deus só porque ele ainda não atendeu o desejo da tua alma. Nunca desdenhe do que Deus tem feito por você até aqui, só porque o carrão que você queria ainda não está na garagem, só porque a roupa da marca que você queria usar você ainda não pode, só porque tua conta corrente ainda não tem o que queria, só porque você ainda não entra naquela salinha especial do aeroporto. Para de bobeira, Deus está dizendo, nem sempre eu realizo o desejo da tua alma, mas desde o dia que você nasceu, fôlego de vida, sustentabilidade, direção, condição, manutenção, eu tenho te dado. Nunca pense que desdenhar do que você tem vai te legitimar a guerrear com Deus o que você deseja. Para com isso agora. Para com isso agora. Eu não sei para quem, mas agora não é pregação. Eu estou sendo profeta. Deus está dizendo, pare com isso agora. Pare com isso já. Desdenhou. Olha isso aqui. A gente só tem este maná. Eu me lembro da minha mãe botar salsicha no prato e eu dizia, salsicha de novo, mãe. Ela dizia, agradece. Agradece que ainda tem salsicha. Quando o Ibama apreendia pescado, fora da época, a igreja parava o caminhão na porta. Porque tem que doar, né? A gente ia cair sacola de mercado, irmão, e enchia o freezer. De cima a baixo. Segunda, terça, quarta, sardinha. Quinta, sardinha na panela de pressão, torta de sardinha. Eita. Tinha dia que eu dizia, ai, sardinha, agradece. Tem sardinha. O problema aqui não foi só o que eles desejaram, mas foi achar que eles tinham que desdenhar para ter o que desejavam. Eu estava meditando e o Senhor falou para mim, é igualzinho a parábola do filho pródigo. Eu disse, o que tem a ver? E quando eu li o texto, eu me atentei para algo que eu já li outras vezes, mas ainda não tinha me atentado. Olha o que o texto diz. Que na parábola que Jesus conta, havia um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? Aí um deles, a saber o mais novo, teve desejo de conhecer o mundo. Então ele disse, reparte, dá para mim o que é meu. Rapaz, é muito abuso você pedir para quem está vivo o que deveria receber só depois de morto. Isso é desdenhar demais, mas ele fez. E aí quando ele fez, olha o que o pai fez. O pai repartiu a fazenda, as terras, e pegou um montante e distribuiu. Mas não só para o que pediu, o texto diz que ele repartiu e entregou para os 2. Só que um recebeu e ficou. Mas o outro pegou e fez o quê? Foi-se embora. A gente já conhece a história. Vai desejar comer até o que os porcos comiam, por causa da dignidade que tinha na casa do pai, e ele não conhece na rua. Perdeu todo o dinheiro, gastou tudo que tinha, teve que voltar. Quando ele vai voltando pelo caminho, pensando, se meu pai me deu um emprego, já tá bom. Oh, meu Deus do céu, o pai abraça ele, beija ele, coloca anel no dedo, manda queimar lá o cordeiro, faz uma festa. Você conhece, ele diz que estava morto, reviveu, que estava perdido, se achou. Esse aqui é o meu filho. Aí olha o que Deus falou. Veja, o comportamento desses filhos foi entregue para os 2, mas só um achou que tinha que largar tudo para trás. O outro está como? Ele vai ficar indignado, você conhece a parábola. Mas no final o outro filho tem tudo e mais um pouco. Tanto que a indagação do pai é essa, minhas coisas são tuas. Você não foi embora por quê? Porque foi fiel. Não reclama das suas virtudes, mas ele não está reclamando das virtudes. Vamos para a nossa vida agora? Nosso problema é ver o outro tendo coragem de fazer o que a gente deseja, mas não faz. Sabe por que você segue quem não presta na internet? Sabe por que você gosta de ver roupa estranha, cabelo estranho, linguajar estranho, piada estranha? Sabe por que você fica assim, ó, rodando, dizendo, não combina com o teu clã, não combina com a tua promessa, não combina com a palavra, mas você se amarra. Eu sei, porque quando aparece lá na minha linha do tempo, eu vejo, porque agora o algoritmo do Instagram oferece gente que não está na tua bolha. Aí quando aparece lá, eu vejo, meu Deus, fulano de tal curtiu esse negócio aqui. Meu Deus, fulana de tal. O que é, Camila? Você é fariseia? Tá de farisaísmo? Não tô não. Só que me impressiona ver gente do bando arrastar o povo.
Aí eu digo, Deus, o que está levando essa pessoa a fazer isso? Ele dizia, porque ela tem desejo, ela queria usar essa roupa. Ela queria cantar essa música. Ela queria estar nesse lugar. Ela queria participar nessa festa. Ele queria ter isso aqui que o outro está mostrando. Só que não tem. Mas eu não vim aqui para expor nem você nem a mim, não. E sabe por que não tem? Porque você refreia o desejo. Só que se eu fosse você, eu parava que está feio. Porque se eu vir, mais gente está vendo. Só que aonde fica a revolta? Ver que o outro está realizando desejo e está tendo sucesso no mundo. Está tendo sucesso na conta corrente. Está tendo sucesso em tudo que não presta. E você pensa, eu aqui cheio de desejo. E o Senhor está dizendo, cuidado. Muito cuidado. Porque escute o que eu vou lhe dizer agora. Tem coisas que quando Deus te der, se você insistir, não é porque Ele te ama, é porque Ele já abriu mão de você. Agora a pergunta que não quer calar é: tu amas mais a Deus ou teu sonho? Amas mais a Deus ou o que tu tem desejado nesse mundo? Porque aonde estiver o seu coração, ali também estará sua eternidade, seu tesouro, sua sentença. O texto diz que veio e eles pegaram com a mão, porque cordonize não voa alto. O texto diz que 2 côvados. Um côvado é 45 centímetros, 2 côvados dá 90, nem 1 metro. Então, tipo isso aqui, ó. Deus mandou um vento, olha isso. Primeiro ele mandou um fogo para a sua ira. Depois no vento ele traz as cordonizes. Aí ele manda um vento. No vento que ele manda, traz elas à altura de 1 metro. Irmão, eles não pegam nem assim, ó. Porque tem coisa que Deus manda, mas não vem do alto. Eles pegam na mão, assim. Eles não pegam, entenda, eles não pegam assim. Cordoniza não voa. Ela é do aviário das galinhas. Ela não voa aqui. Quando ela voa. E ela só está se mantendo em voo porque o vento é o Senhor que vem servindo. É tão lindo porque o maná vem daqui. Mas o que eles querem comer vem daqui, ó. Daqui, ó. Da horizontal. É mundo que você quer? Toma. É sucesso que você quer? Toma. Tá desenfreado pela fama? Toma. Se perder seguidor, perde a vida? Então toma. Tá ficando doido com status, prestígio, dinheiro? Ah, é? Então toma. Tá aqui, ó. Mas só não esquece. Tá vindo na horizontal. Tá vindo na horizontal. E que é da terra, a terra cobra. O que é da terra, a terra cobra. Tá aqui, ó. Eles pegam na mão e eles pegam igual uns bichos. Estou usando aqui uma linguagem, uma expressão popular. Por que isso? Porque o texto diz, quando fala de 10 homérios, cada um 3, alguma coisa de litros, converte para quilo, 3 quilos e mais um cadinho. Converte para 10. Eles estão pegando cada um quase 40 quilos de carne. Cada um quase 40 quilos de carne. O que tu faz com 40 quilos de carne se tu não tem geladeira? É o desespero de não ter mais. Começam a catar. Aí olha o que o texto diz. Eles não vão dormir. Eles vão catar um dia inteiro. Na noite, irmão, o sol se pôs. Até o sol foi dormir. E eles estão lá. Catando. E vai passando e eles estão catando. O dia amanheceu. E estão catando. Porque o Senhor disse que deu marcha para aquelas cordonizas. O vento soprou, foi aquele período todo mesmo. E eles começaram a catar. Espalharam pelo arraial. Começaram a fazer. Quando Deus viu a forma como eles cataram, Deus matou. Feriu um bocado de praga. Aí você diz assim, Camila, isso estava no plano? Não estava. Se você ler o texto antes, você vai ver que Deus queria que a cordonize fosse disciplinatória. Tipo assim, eu vou deixar vocês comer até enjoar e desejar maná. Só que quando Deus viu o nível de desejo, cabe a palavra luxúria aqui ou não? Obtenção desenfreada pelo prazer carnal. Eu quero cartinha do capeta para um monte de gente. Se te faz feliz, está liberado. Mensagem do inferno para confundir tua mente. Olha isso. Quando o Senhor viu aquilo, a ira se acendeu. Como assim diz se acendeu? Ira não programada. Ira nunca está programada. Ira não está programada. Pastor Silas, ira está programada? Está nada. Quando vê, já está. É ira.
Ira santa tem também. Já vi eu, isso aí que foi respaldou o pastor. Quando eu via ele, logo no início, há mais de 5 anos atrás, eu dizia, rapaz, esse homem... E aí, daqui a pouco, eu li um texto. Em Neemias, onde diz assim, e o Senhor os tomou com ira. Tipo assim, para eles terem coragem de fazer o que tinha que fazer. Eu falei, então é Deus que usa esse homem. Tem na ira. Não, só para a gente entender. Ira não se programa, por isso é ira. Senão seria ódio calculado, isso é do inferno. A ira do Senhor se acendeu, sabe porque isso não estava no plano. Assim como não estava no plano, quando Taberá, fogo da ira do Senhor se acendeu, quando ouviu, o que é isso, gente? Deus invisível, porém real, não tem aparentemente braços e pernas como nós cremos na visão do Deus invisível, mas nós vemos nele características que nós detectamos aí como antropoformismo, para entender seus sentimentos e ações, e são em momentos como esse que a gente vê, que apesar dele ser Deus, é próximo da nossa humanidade. Por quê? Porque o texto diz que quando ele ouviu aquela conversa fiada, mandou fogo na hora. É irado. Depois, mandou o vento. Não na ira, mas mandou o vento. Tudo isso foi Deus que mandou. Quem mandou o fogo? Quem mandou o vento? Quem mandou a cordonize? Só que eu me lembro de Elias na caverna. Passou o fogo. Passou o vento. Teve terremoto. Mas Deus estava nisso? Depois uma voz mansa e delicada. Tem evento que Deus manda só para promover desejo. É a consequência, é a sentença, é o sinal de que ele não está concordando com aquilo. Mas a gente não se atenta aos sinais. O povo comeu, a ira se acendeu, Deus mandou uma praga que feriu. A ideia era comer até enjoar, mas a ira se acendeu. Pela forma como colheram. Quando o desejo estava diante dos seus olhos, não havia gratidão, não havia lembrança nem reconhecimento, não havia pedagogia da disciplina que Deus estava dando. Aí eu escrevi algo aqui para terminar, porque tem dia que a gente vem, tem dia que a gente fala e tem dia que a gente chama, mas tem dia que Deus diz, e não é todo dia, fala e ponto, e é esse dia. Olha isso aqui. Nem tudo que Deus coloca ao seu alcance significa que Ele quer que você pegue. Eva que o diga. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava cercada por uma cerca elétrica? Tinha muro ao redor dela? Responda para mim, estava ao alcance de Eva, sim ou não? Sim ou não? Mas significava que Deus queria que ela pegasse? Ele já havia dado instrução. Aí você vê o episódio das cordonizes, 1 metro pegando pela mão. E eu perguntei ao Espírito Santo e disse, então para que tão perto? Deus falou para mim, para te dar uma chance de você exercer controle sobre aquilo que você deseja. Porque tudo que você não controlar vai te dominar. Camila, por que Deus não explicou isso? Mais do que explicar. Quando Deus mandou o maná e o maná estava liberado, ele também tinha regra. Deus não só explica, Deus te coloca na prática para ver se você aprende quando o nível for maior, quando a carne for mais pesada. Então, se nem na prática você é capaz de executar, não é uma palavra que vai transformar isso. Pedagogia, olhe para quem está do teu lado agora e diga, não é. Porque você tem acesso, que significa que é seu. O que Paulo disse? Tudo me é, mas nem tudo me... Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Silas. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só fica de pé, ninguém se mova do seu lugar agora. Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Irmão, se alguém quiser discordar, eu aceito, eu entendo. Mas para mim, Camila, lendo o texto ponto a ponto, o que eu entendo é que se aquela cordonize fosse catada em consagração, em honra, eles estavam comendo até o mês inteiro, como Deus outrora havia dito. Mas a forma como foram dominados pelo desejo que tinham, não poderiam dar continuidade àquilo. Deus feriu. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui exatamente desse jeito. Eu não sou contrário a todos os seus desejos, mas eu vou passar em revista a motivação deles e depois a forma como você vai consumi-los. Porque tudo é sobre Ele. Eu estou com meu coração tomado do temor e do tremor do Senhor aqui nessa noite.
Eu vou contar de 1 a 3. No 3, eu nunca fiz esse tipo de convite, irmãos, nunca, é a primeira vez. No 3, vai vir quem não quer ser ferido por continuar desdenhando do chamado do Senhor, daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tem 2 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo deve ficar exatamente na cadeira onde está. Qual é esse tipo? É crente, é santo, está no arraial, conhece o Senhor, mas estava indignado por causa dos desejos, vendo ser realizados em outros, e você refreando e pensava que estava mal. E o Senhor está dizendo, não, isso aí é o que você tem que fazer mesmo. Porque tem desejo que quando chega a você, não é para a vida, é para a morte. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte. Agora, o segundo tipo de pessoas, e essa sim, quando eu disser 3, se você estiver na galeria, você desce. E se você estiver aqui na nave do templo, você vem para frente. Você vai ficar aqui na frente do altar. Camila, vou falar alguma coisa? Vai botar o microfone na minha boca? Nada. Eu vou entender sua confissão pública de fé. E seu arrependimento por estar distante do Senhor e da sua vontade, quando você parar aqui na frente. Então, no 3, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem quebrou a aliança, quem ama ao Senhor de coração, mas por causa de práticas pecaminosas, errou, se afastou e não sabe como voltar. Camila, mas e meu problema? Eu ainda estou no rolo. Vem você e o rolo. Camila, mas e meu bagulho? Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Camila, eu não tenho problema nenhum, nem rolo, nem bagulho, eu não tenho nada. Só está faltando a decisão, então sua oportunidade é hoje. Agora eu quero te dar um conselho bíblico. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais. Se não foi Camila, mas à medida que eu pregava, você ouvia e o Espírito Santo dizia, sou eu falando contigo, sou eu querendo te dar livramento, sou eu te dando mais uma chance. Se você é essa pessoa, ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te constranger a nada, mas se você sabe que é você, e não quer perecer, não quer ser ferido, você vai tirar o pé do chão, irmão, e vai vir aqui, ó, parar no altar de Deus. E vai confessar Jesus como seu Senhor. Eu vou entender isso quando você vier aqui, no 3, ok? 1, a Devec, levante a mão e comece a orar agora. Quem não quer orar, não ore, mas quem levantou a mão, não finge que está orando. Começa a orar. Começa a orar. Senhor, aonde houver alguém aqui que precisa hoje ser livre, que precisa hoje submeter-se à tua vontade, não aos próprios desejos. Comece a orar por essas pessoas agora. Eu conto 2. Se você estiver na galeria, irmão, não fica não ora, gente. Vamos aplaudir no final. Agora só ora. Se tiver alguém na galeria e diz assim, Camila, eu estou aqui, mas eu estou meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Sai da onde você estiver, pega essa escada e vem aqui para o altar de Deus agora. Você pode estar nessa ponta aí, você desce por ali, você desce, vem para cá agora. 2,5, Camila, eu entendi, o Senhor falou comigo. Camila, eu sou crente de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Não vem que eu não estou te chamando, refreia teu desejo aí. Agora não, Camila, eu entendi, Deus está falando comigo, eu me afastei, eu me distanciei. Eu fiz como pródigo, gastei, agora eu quero voltar. Estou distante, eu tenho saudade do Senhor. 2,5. Vou te ajudar dando impulso agora. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e precisa da ajuda de alguém que dê impulso? É 1, descola o pé do chão. É 2, bora, pega impulso. 3, vem. Vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Venha submeter os seus desejos à vontade de Deus. Venha receber livramento, não só aqui desta vida, mas da morte eterna. Venha agora. A igreja continue orando em nome de Jesus. Continue orando em nome de Jesus. 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 Nome de Jesus.